Tradição é a marca dos eventos que acontecem na Praça de Esportes do setor Pedro Ludovico. Aliás, a Praça de Esportes do setor Pedro Ludovico vai completar em 2014 50 anos de sua fundação, com muitas lembranças históricas que não se apagam na memória dos moradores do bairro, apesar do menosprezo que a Praça de Esportes recebe do poder público. A Praça de Esportes é um ícone do esporte em Goiânia. É o maior patrimônio público que a região sul possui. O não menos tradicional jogo entre turma de baixo e turma de cima, mais é do que um grande agradecimento que os atletas fazem aos moradores do bairro que sempre prestigiaram aqueles que despontaram por aqui. Fazem aos moradores do bairro, brindando a comunidade com prazeres de vê-los em ação nos gramados que os revelou para o mundo o inquestionável talento do jogador brasileiro. Também aflora aqui no setor Pedro Ludovico. Alguns despontaram apenas na várzea, mas isso não os fazem menores do que muitos que se profissionalizaram e brilharam aqui no gramado da Praça de Esportes do setor Pedro Ludovico. Moradores do bairro ou apenas transeuntes que por este bairro passam, tem o gramado da Praça de Esportes do setor Pedro Ludovico como um santuário que viu desfilar por entre suas quatro linhas grandes nomes como os irmãos João, Zé e Tom Calixto, que com uma sagacidade e talento eram capazes de fazer chover literalmente quando entravam em campo. O setor Pedro viu despontar na Praça de Esportes o talento do meio-campista José Rubens, que é apontado pelos mais antigos e os mais exigentes torcedores de futebol como o grande craque, o grande nome do futebol nesta região. Foi na Praça de Esportes do setor Pedro Ludovico que o mundo do futebol pôde ver os duelos memoráveis entre Guerreirinho e Goianinho, duelos estes que monopolizavam as atenções de toda a região sul nos dias em que eles aconteciam. Talentos como Batista Mota e Fabinho, que disputavam a preferência dos torcedores e levavam alegria aos desportistas que apreciavam o futebol bem jogado e de uma forma leal. A Praça de Esportes, que um dia foi do professor Murilo, viveu dias não menos gloriosos nas mãos do professor Paulo, não pode ser citada apenas pelos excepcionais jogadores que revelou, sem enaltecer a figura do homem que lapidou as pedras brutas e as transformou em diamantes. Aquele que ensinou todos os fundamentos que os craques do bairro necessitavam aprender para brilhar mundo afora. O professor dos craques, o criador de estrelas do bairro, chama-se Manuel Leal. O professor dos gênios da bola chama-se Manuel Leal. O professor dos gênios da bola, que tem total responsabilidade pelo sucesso que um Evandro, que um Elcio, que um Gilmar alcançaram nos campos da vida. Pois além de ensinar o básico para que as feras despontassem em campo, Manuel Leal lhes transmitia os valores morais que uma pessoa de bem tem que ter para vencer em campo e na vida. Como olhar hoje para o judiado campo da Praça de Esportes, que não recebe muita atenção do poder público, e não recordar dos passes precisos que Nenê Doceiro, da garra de Messias Guerreiro ou da habilidade de Carlinhos Amarelo?
Quando chegamos na Praça de Esportes, quem acompanhava o futebol por aqui não consegue esquecer das magistrais cobranças de falta de Paulo Roberto, que lhe valeram a responsabilidade de carregar para sempre o apelido de Pelé. Foi aqui, neste tapete verde, formado pela grama rústica, que Zé Ronaldo formou verdadeiros esquadrões nos anos 90, que em diversas ocasiões bateram de frente com o não menos forte time da Chimacol, de Tico Félix e Mauro, pela hegemonia do campeonato do Vino do Esporte. Na opinião de muitos, o mais charmoso de Goiânia. Muito desse charme se deve à Praça de Esportes do setor Pedro Ludovico. A hegemonia nestes gramados um dia foi também do Bug, por pelo menos uma década. Um time que simbolizou bem o que é jogar e vencer na Praça de Esportes. Meus amigos, as histórias são muitas e com personagens mil, mas com um único palco, a Praça de Esportes do setor Pedro Ludovico, que por tudo que representa na vida dos moradores do bairro, por tudo que significou ao longo destas 5 décadas do esporte da nossa capital, merecia mais respeito e atenção por parte dos governantes e dos nossos representantes que aqui se fazem presentes sempre. Muitos deles jogaram, estiveram em campo e chegaram ao sucesso em suas carreiras graças ao sucesso obtido no gramado da Praça de Esportes do setor Pedro. O jogo entre casados e solteiros na semana passada foi apenas um aperitivo. Eles foram a campo no último sábado apenas para promover a partida mais importante do ano no setor Pedro Ludovico. Turma de baixo contra turma de cima, que sempre é o jogo mais aguardado do ano. Aonde aproveitamos para relembrar as histórias que fazem parte do imaginário dos amantes do futebol. E aqueles que por um motivo ou outro não viram os monstros sagrados em ação, pelo menos têm a chance de ouvir todas as histórias, todas as lendas e todo o folclore que se criou em cima destes gêmeos da bola, que ajudaram a moldar a consagração da própria Praça de Esportes do setor Pedro Ludovico como o templo do nosso futebol. A Praça de Esporte é muito mais do que apenas o campo de futebol. Ela também tem o basquete, tem o vôlei, tem a natação, que sempre ajudaram a educar as crianças da região sul e de muitas partes de Goiânia. Nós que gostamos da Praça de Esportes estamos aqui para prestigiar os eventos que são tradição neste bairro e valorizar os verdadeiros donos do espetáculo no seu palco preferido.